Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou concluir o assunto Idade Moderna. E vou concluir esse assunto abordando a Revolução Inglesa, ok? Nós vimos que a Idade Moderna é o período situado entre o século XV e o século XVIII. E vimos sobre esse assunto o quê? Renascimento cultural, a reforma religiosa, o absolutismo, e agora eu vou concluir falando da Revolução Inglesa, ok? Dentro da Idade Moderna também, outros assuntos na Idade Moderna, que são tratados mais em história do Brasil, são expansão marítima europeia, conquista e colonização da América, a colonização do Brasil, a política do mercantilismo. Isso vai estar situado na Idade Moderna, só que vocês viram isso em história do Brasil. A gente aqui está trabalhando história geral, beleza? Pois bem, eu fiz um esquema sobre Revolução Inglesa, daquele jeito, dos esquemas que eu faço no quadro, né? Colocando os tópicos principais, algumas datas mais destacadas. Só que eu aproveitei nesse esquema, eu coloquei uma revisão também sobre o absolutismo. Por que sobre o absolutismo? Porque a Revolução Inglesa, que ocorreu no século XVII, a Revolução Inglesa foi uma revolução contra o absolutismo na Inglaterra. E o absolutismo, como nós vimos, ele atinge o apogeu na segunda metade da Idade Moderna, no século XVII e no século XVIII. Ou seja, a Revolução Inglesa ocorre no momento em que o absolutismo estava se transformando no regime político típico, cada vez mais consolidado em boa parte da Europa Ocidental. Só que na Inglaterra ele acaba sendo derrubado por essa revolução, que cria um outro tipo de regime. Então é importante a gente dominar o assunto do absolutismo para poder entender a Revolução Inglesa. Então fiz o seguinte, eu coloquei aqui uma revisão de absolutismo, dividindo o assunto em alguns tópicos. No item 1, significado do absolutismo. No item 2, o absolutismo na Europa, né, mostrando aí os principais momentos ou fases da formação da monarquia absolutista. No item 3, as justificativas ideológicas do absolutismo, um assunto que envolve muito filosofia, porque envolve o pensamento de Maquiavel e do Thomas Hobbes, e Maquiavel e Thomas Hobbes geralmente são estudados mais em filosofia. Aqui eu só coloquei um ponto ou outro que ajuda a gente associar o pensamento de Maquiavel e de Hobbes à formação de um Estado centralizado, que nós chamamos de Estado moderno, né? Nós chamamos de Estado nacional, e que vai ser a base da formação do absolutismo. Mas é um assunto que vocês vão trabalhar mais em filosofia. No item 4, eu coloquei alguns tópicos sobre a oposição ao absolutismo, que vai ser a introdução ao assunto da Revolução Inglesa. Em seguida, no item 5, as revoluções burguesas, o conceito de revolução burguesa. No item 6, eu coloquei o caso da França, a França no século XVII, no reinado do Luís XIV, que é considerado o monarca absolutista mais famoso. E a monarquia absolutista francesa acabou virando referência para o estudo do absolutismo. De fato, muita coisa que se fala sobre o absolutismo em livros didáticos ou nas questões que generalizam o assunto, né, nos vestibulares, tem mais a ver com a história da monarquia absolutista francesa do que do absolutismo como um todo, né? Então o absolutismo na França acabou se destacando e virando o caso mais notório, a grande referência. Então fiz um esquema aí relembrando alguns momentos importantes do reinado do Luís XIV, momentos e características do reinado dele. Eu já tenho 4 minutos de gravação, eu vou dividir essa aula em 2 ou em 3 blocos de 10 ou 12 minutos. Tá? Daqui a pouco não, daqui a alguns minutos eu interrompo, faço a pausa para continuar a gravação no outro vídeo. Bom, o que a gente tem que relembrar agora sobre o absolutismo? Bom, nós vimos que o absolutismo está situado na Idade Moderna, né? E a Idade Moderna costuma ser considerada uma época de transição, a Idade Moderna na história da Europa Ocidental, uma época de transição do feudalismo para o capitalismo. O feudalismo que foi mais típico da Idade Média e o capitalismo mais típico da Idade Contemporânea, na nossa época, né? Então a Idade Moderna teria sido um período em que esse feudalismo foi entrando em declínio, foi perdendo força, foi se transformando em outro sistema econômico-social que foi chamado de capitalismo e que passou a predominar na Europa Ocidental, no mundo ocidental, a partir da Idade Contemporânea, né? O grande acontecimento
que representou esse triunfo do nascente capitalismo foi a Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, né, no final do século XVIII. A data mais utilizada é 1780, então coincide, né, basicamente com a Revolução Francesa. Muito bem, então o absolutista é situado nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Essa é a abordagem que aparece nos vestibulares. Eu pessoalmente tenho restrições a essa abordagem, mas a gente está trabalhando aqui, é para o vestibular, então a gente vai trabalhar a abordagem que aparece nos vestibulares. Então, de acordo com essa visão, o absolutismo é um novo sistema político que se forma nesse processo de declínio do sistema feudal. E nós vimos que a característica número 1 do absolutismo é uma monarquia centralizada, onde o poder do rei é tão grande que passou a ser considerado um poder absoluto. Só que nós vimos também que esse poder absoluto, o absolutista do rei, o próprio absolutismo em si, ele tem que ser analisado de forma relativa. A monarquia é considerada absolutista ou altamente centralizada em comparação com a monarquia típica da Idade Média, da época do feudalismo. Na Idade Média, a monarquia era descentralizada. Os reis eram fracos. O poder estava espalhado, dividido entre o monarca e os senhores feudais, onde cada senhor feudal tinha uma grande autonomia no seu feudo, tinha o seu próprio exército, pelo menos os grandes senhores feudais, e governava aquelas localidades em nome do rei, mas governava com grande autonomia. Então o poder ficava descentralizado. Né? Ora, com o declínio do feudalismo e com o declínio do poder, pelo menos político e militar, da nobreza, a monarquia foi concentrando autoridade, foi concentrando poder, e se torna absolutista. Então ela é absolutista em relação ao que existia na Idade Média. Na Idade Média, a monarquia era descentralizada, de uma forma geral, e o poder fragmentado, com a grande autonomia dos senhores feudais, e agora, na Idade Moderna, o poder fica centralizado na figura do rei, ele concentra poderes, ele retira poderes da nobreza, poder político, poder militar, aquela autonomia da nobreza, se não acabou totalmente, diminuiu um bocado, e a monarquia, portanto, se torna absolutista. Idade Média descentralizada, a Idade Moderna centralizada, se tornando absolutista. Ok? E nós vimos também o seguinte, que a partir do final do século XVIII, naquele contexto da Revolução Francesa, os críticos do absolutismo francês, influenciados pelo iluminismo, passaram a denominar o regime político, mas também social francês, no final do século XVIII, de antigo regime. Antigo no sentido pejorativo, no sentido de um regime ultrapassado, atrasado, né, obsoleto, né, que precisava ser superado e substituído por um novo regime. E o absolutismo acabou sendo visto como símbolo desse antigo regime. Né? E com isso, antigo regime virou sinônimo de absolutismo. Nós vimos que esse antigo regime ele foi caracterizado não só pelo absolutismo, ele foi caracterizado também por outros elementos. Eu coloquei aqui uma revisão, né, os tópicos principais das características do antigo regime. Né? Então vocês têm aqui, primeira característica, o próprio absolutismo. Segunda característica do antigo regime, a existência de uma igreja oficial, uma igreja que era protegida pelo monarca. Essa igreja protegida pelo monarca, essa igreja oficial, a igreja e o monarca não toleravam outras religiões. Então, outra característica do antigo regime era a intolerância ideológica, não havia liberdade religiosa. A monarquia protegia aquela igreja e proibia outras religiões, né, outras igrejas. E vejam só, podia ser uma igreja oficial protestante, como podia ser a igreja católica. Okay? Então, a igreja necessariamente não era a igreja católica. Vimos que a sociedade do antigo regime continuava com traços feudais, porque isso é um dado importante. Na Idade Moderna, do século XV ao século XVIII, o feudalismo entrou em declínio. Ele estava se transformando. A sociedade feudal estava se transformando. Mas o feudalismo não desapareceu totalmente na Idade Moderna. Né? Então, traços daquela estrutura medieval, social medieval, continuaram existindo na Idade Moderna. Por exemplo, aquela organização oficial da sociedade de forma corporativa ou estamental, ela permaneceu no antigo regime. Aquela divisão da sociedade em 3 estamentos. O primeiro estado, antigamente na Idade Média era a primeira ordem, agora na Idade Moderna fala-se primeiro estado, primeiro status, né? O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado, clero. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, o povo.
dentro do povo estava incluída a burguesia, sendo que o primeiro e o segundo estado possuíam direitos, privilégios que o terceiro estado não possuía. Por exemplo, o clero e a nobreza não pagavam impostos. De uma forma geral, não pagavam impostos. Era o terceiro estado que pagava os impostos. A nobreza e o alto clero constituíam a aristocracia. Essa aristocracia possuía outros privilégios. Por exemplo, os cargos mais importantes do governo absolutista eram reservados, era uma exclusividade dessa aristocracia. Ministros, secretários, assessores, conselheiros, eles tinham que pertencer à aristocracia. A burguesia não tinha acesso a esses cargos, estava excluída desses cargos. Porém, nós vimos que na época do Antigo Regime, em especial no século XVII e no século XVIII, a nobreza foi ficando dividida, ou se dividiu em dois grandes segmentos. Aquela nobreza tradicional, de origem medieval, de origem militar guerreira, a velha nobreza, chamada nobreza de espada. E uma nova nobreza de origem burguesa, de burgueses que compravam títulos de nobreza, entravam para a nobreza e passaram a compor a tal nobreza de toga. Essa nobreza de toga, por ser da nobreza, tinha acesso aos cargos mais importantes na monarquia, de assessores, ministros e tal. Só que era apenas uma minoria da burguesia que tinha acesso a esses cargos. A burguesia como um todo, a classe burguesa, continuava excluída do poder político. Então a gente vai ter o seguinte fenômeno na Idade Moderna, em especial no século XVII e XVIII. Uma burguesia cada vez mais rica, acumulando capital, se beneficiando do crescimento do comércio, da expansão marítima, do sistema colonial, do mercantilismo, mas que não tinha os direitos que a aristocracia possuía. Estava excluída do poder político. Então um grupo social, uma nova elite cada vez mais rica, mas que não tinha um poder político correspondente àquele poder econômico. Isso aí vai gerar então uma tensão social e política, que é considerada uma das origens das revoluções burguesas. Já tem 12 minutos aqui de gravação, vou fazer uma pausa e vou continuar num outro vídeo, ok?